Graça e paz, que Deus te abençoe com a presença dEle, com seu amor e paz sendo multiplicados em sua vida, sobre sua vida. Eu gostaria de ler um texto da palavra em Efésios, capítulo 1, verso 15 em diante, e meditar um pouco nestas verdades que Deus deixou para nós pelo apóstolo Paulo. Diz assim: por isso, também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus, e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória de sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos, fazendo-a sentar à sua direita nos lugares celestiais. Até aqui. No verso 15, o apóstolo Paulo, ele começa elogiando a igreja de Éfeso, dizendo: eu ouvi falar da fé que há em vocês para com o Senhor Jesus. Ora, a fé, ela era bem pura e bem firme, bem definida com Jesus Cristo. Nós encontramos, às vezes, pessoas com uma confusão tão grande, uma mistura na sua fé, já não sabem mais em quem de fato devem crer, fazem uma mistura, mas eu quero dizer uma coisa bem simples: se houver mistura e se dirigir com a mistura para Deus, por Cristo Jesus, não vai ser ouvido, porque a Bíblia diz que o único caminho para junto ao trono é por Cristo Jesus. Não há outro nome dado aos homens, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, a fim de que o homem possa se achegar a Deus, a não ser por Cristo, que é o caminho, a verdade e a vida. Por isso, amados, a sua fé, ela é bem pura, ela é bem segura, ela está bem fixa na pessoa de Jesus Cristo. Você crê que Jesus é fiel a você? Então, se você crer, com certeza a fé vai funcionar, porque uma fé que está bem alicerçada, bem grudada nas verdades de Cristo, e ali você pode repousar sua vida e descansar ali, porque no Salmo 37, ele diz algo muito claro sobre a questão da fé. Se você meditar nos primeiros 7 versículos, você vai descobrir algumas coisas que são fundamentais para a fé. Lá diz assim: entrega o teu caminho ao Senhor. O teu caminho é a tua vida e os teus problemas, os teus desafios, e recebe os propósitos que Deus tem para a sua vida. Seja ocupado pelos propósitos de Deus. E os propósitos de Deus, algumas vezes, eles estão de acordo com aquilo que já está no seu coração, mas às vezes não está, e precisamos renunciar, rejeitar propósitos, planos que estão desalinhados com a vontade de Deus, porque a Bíblia diz assim: hoje, se ouvirdes a voz do Espírito, não endureçais o vosso coração. Você sabe o que quer dizer isto? É o Espírito Santo falando e nós ouvindo a sua voz, ele falando as verdades que ele está querendo fazer acontecer na nossa vida, tendo nós ouvido a voz do Espírito, e então a nossa fé, anexado a ele, produzirá os resultados que Deus designou sobre cada oração, sobre cada necessidade e sobre cada desejo puro, verdadeiro. Porque você sabe que Deus atende as duas coisas:
as nossas necessidades reais, porque nem todas as necessidades são reais, algumas nós inventamos, que não tem nada a ver com o propósito de Deus. E também a Bíblia diz no Salmo 37 que Ele também realiza nossos desejos, e como resultado da nossa comunhão, do nosso viver para com Ele. Então a fé, ela funciona, ela não precisa de uma força extra-humana para fazer a coisa acontecer. Não. Você quer ver um exemplo de fé? Quando você vai andar de carro, você entra lá dentro, senta lá dentro, qual força você faz para andar no carro? Nenhuma. O carro vai te levando descansadamente. É assim com a fé. Você senta no colo de Deus, né? Puxa o cinto de segurança, que é a fé ali, gruda em Cristo, gruda no banco, você entendeu? E aí vai descansado, né? A tua fé vai te levar lá onde está o resultado da resposta de Deus para a sua vida. Então, meu amado, apóstolo Paulo elogiou a igreja de Éfeso por sua fé, porque era uma fé que estava alinhada com a voz do Senhor. Eles estavam ouvindo Deus para aquele dia, para aquela semana, para aquele mês. Então nós precisamos ouvir o que Deus quer executar por nossa fé em nossa vida pessoal, familiar, igreja, cidade. Então, Deus quer honrar a sua fé. Pode ser que hoje a sua fé esteja um pouco machucado, ferido, mas Deus não fere, não machuca a nossa fé. Quem faz é o outro. João 10, 10, diz assim que o diabo vem para matar, roubar e destruir. Ele vem para ferir, ele vem para machucar, ele vem para tentar decepcionar, fazer com que a nossa fé não produza. Mas, meu querido, Deus zela, Deus cuida da sua fé, cuida você da tua parte, e você vai ver o que Deus vai fazer. E a segunda parte do versículo aqui diz que ele elogia, ele fica feliz, pois a igreja de Éfeso tinha um amor puro entre os irmãos, entre todos os santos. Sabe o que é isso? Eles olhavam, não era apenas um sentimentalismo um pelo outro, e ultrapassava os sentimentos de alegria, de prazer, de estar um com o outro, mas eles supriam as necessidades de um para com o outro. Se você voltar um pouco lá para Atos 2, você vai ver que a igreja, eles cuidavam das necessidades materiais das pessoas. Então o amor, ele envolve tudo. Quem sabe você conhece alguém aí que diz que ama, mas não cuida, não supre, não ajuda a ser resposta de Deus. Então, meu amado, nós somos chamados para executar esse amor. Tem alguém em necessidade? De alguma maneira, você que ficou sabendo, tem algum jeito que Deus quer te usar para ser a resposta para alguém. Seja oração, seja uma visita, seja um abraço, seja um conselho, seja uma motivação para a pessoa continuar, seja para fazer a esperança nascer, alguma coisa do céu que Deus quer injetar através de você. Então, lembre-se, o amor cristão fluía muito bem na igreja de Éfeso. Ela é a inspiração para a minha vida e para a sua vida também. O verso 16, o apóstolo Paulo diz: não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós das minhas orações. Orações. O apóstolo Paulo, uma das boas partes da vida dele era, ele vivia realmente orando. Hoje, seria tão bom se todos os cristãos gastassem um tempo puro, verdadeiro em oração. Mas muitas vezes a oração não passa de um egocentrismo. Levanta de manhã e já nem consegue agradecer a Deus, já pede para Deus abençoar ele, as finanças, proteger,
mas não há comunhão, não há tempo de gratidão, não há tempo de elogiar a Deus, de agradecer, de ser grato, de se renovar em Deus, de ler um texto da palavra. Não há esse tipo de oração. Muitas orações não passam de orações comerciais, não tem nada a ver com a vontade de Deus. Então é interessante a gente olhar para a vida do apóstolo Paulo. Ele orava por amor, ele pedia para que a vontade de Deus fosse executada na vida da igreja, não só em Éfeso, em todos os lugares. Você que talvez tenha alguma função na igreja, ou o mundo, os sistemas da igreja às vezes nos chama a fazer tanto ativismo, tanta coisa com os braços e nada de joelho. Então, meu querido, não deixe que o tempo de oração seja roubado, porque é na oração que o Deus vai se revelar. Veja Moisés, ele ia para a tenda, qualquer problema ele não resolvia na base das experiências passadas dele, nem no conhecimento que ele já tinha. Nada disso era fonte, ajudava, mas ele ia lá na tenda falar com Deus. E quando ele ouvia Deus, ele vinha da tenda e dizia para o povo o que o Espírito de Deus disse. Então, meu amado, esse é o desejo do coração de Deus. Isso não depende de você ser uma liderança na igreja. Só o fato de você ser um filho, uma filha de Deus, já é nosso papel. Pensa numa situação triste nos nossos dias. Sabe, nós ouvimos uns testemunhos, eu entendo de um lado, mas por outro lado, para mim, é muito triste. Todos nós tivemos avós e avós, pais e mães. E sabe, a gente ouve tanta gente falando assim, minha avó nunca deixou de orar por mim, a minha mãe orava, o meu pai orava por mim, eu estava desviado, eu estava longe de Deus. Tudo bem, é um fato, é uma realidade de muita gente. Mas eu quero dizer uma coisa, que vergonha. Por quê? Porque o papel do filho, do neto, sabe o que é? É viver de joelho. Porque a avó já deu o que tinha que dar. A mãe já deu o que tinha que dar. Agora os filhos e netos carregam a avós, os pais na oração. Não é os avós que têm que ficar orando, eles continuam sim, orando normalmente no papel deles. Eu não estou desfazendo disso. É o papel deles continuar orando, abençoando pelos filhos e netos. Mas esse quadro na igreja tem que mudar. Nós precisamos voltar para a Bíblia, onde os filhos, os netos carregam os pais, os avós na oração e não nas drogas, não na imoralidade, não nas bestialidades aí fora. Os jovens estão fora da sua posição, com exceção de alguns. Tomara que menos até fim do ano esse quadro mude em todo o Brasil e nos 4 cantos da terra. Que os filhos, os netos vão para a recâmara, para a presença de Deus em oração e levem a Deus as orações pelos avós, pelos pais, tios, primos. Que essa história termine no seio da igreja. E começamos a ouvir testemunhos assim, eu estava orando pela minha avó, e Deus me falou isso e aquilo, que Deus vai fazer na vida da minha avó, da meu avô. Eu estava orando e Deus falou que Ele vai fazer isso e aquilo no meu pai, na minha mãe, no meu irmão, na minha irmã, meu cunhado e assim por diante. Ouvimos isso? Não. Mas o desastroso testemunho, se minha avó, minha mãe está orando por mim, muda esse quadro. Vamos fazer igual o apóstolo Paulo, orava por todo mundo. Esse é o nosso papel. Oh Deus de Israel, entra no coração e na mente da tua igreja, no Brasil e no mundo. Espírito Santo, rasga esse propósito maligno de inverter as ordens e as posições, e levanta os filhos e netos para que entrem e ocupem suas posições e responsabilidades diante do teu trono. E abençoa as avós, os avós,
os pais e mães na posição que já ocupam, mantenha-os, alimenta-os, sustenta-os, para que esse propósito da vida de oração se concretize. E eu quero ler do verso 17 para terminar. Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da Glória, vos conceda espírito de sabedoria e revelação no pleno conhecimento dEle. Meus amados, eu já disse isso no outro vídeo. Quando Jesus chamou os discípulos, a primeira razão que Ele chamou é para estarem com Ele. Depois, implantar o reino de Deus, expulsar demônios, curar enfermos, evangelizar, é resultado. Você entendeu? Você não faz ideia como Deus quer revelar a pessoa dele, os propósitos dele na sua vida. O rei Davi disse bem claro sobre esse texto em 2 Samuel, capítulo 23, se eu não me engano. Nos primeiros versículos diz assim: tenho com Deus uma aliança, em tudo bem definido, bem seguro, e Ele fará prosperar toda a minha salvação. Esse é o papel que Deus tem, que nós conheçamos Ele plenamente, o verdadeiro amor, a verdadeira verdade, a verdadeira santidade, a verdadeira justiça. Nós temos muitas ideias sobre Deus, com informações oriundas do mundo, do povo que não andou, não conheceu Deus. Nós precisamos voltar para a Bíblia e ver o que a Bíblia diz sobre a misericórdia, o que a Bíblia diz sobre o amor de Deus, o que a Bíblia diz sobre a fé, o que a Bíblia diz sobre a perseverança cristã. É por ali que nós precisamos andar, que o nosso coração é enganoso. Nós precisamos deixar que o Espírito Santo tenha o nosso espírito, a nossa alma, nosso corpo, nossa mente, como um leito de um rio, sem entulhos, sem pedra no caminho, sem galhos caídos dentro do rio, que ele possa fluir e por onde ele passar, tudo possa reverdecer, como diz o profeta Ezequiel, por onde esta água que sai do templo, reverdece tudo. Amados, você e eu somos o templo, que a água do Espírito, que é a própria presença de Deus, possa emanar de nós, e por onde entra, reverdecer tudo. Você sabe o que é reverdecer? O que estava seco, o que estava murcho. Então ouça-me, o Espírito de Deus está entrando na sua vida, na sua família, nos seus parentes, amigos, naquela situação difícil, parece impossível. Você crê que o Espírito Santo está aí com você? Vai glorificar o nome de Jesus, o nome do Pai, dele mesmo? Se você crê, então vamos orar junto uma oração. Nosso Deus e amado Pai, pelo sangue de Jesus teu Filho, eu venho perante ti, e junto com todos aqueles que estão orando, vão orar agora e no futuro, seja onde for, seja o tempo que for, eu peço ao Espírito Santo, que o Senhor revele a vontade de Deus em cada coração, e ali onde está faltando a fé, faltando o amor, faltando, Senhor, uma resposta de algo que parece impossível, envia a tua palavra, como o Senhor disse lá em Mateus 8:8, o Senhor enviou uma só palavra e a pessoa foi curada sem a tua ir lá. Faz isto agora, envia a tua palavra e a tua unção e os teus santos anjos, para glorificarem o teu nome e trazer a resposta segundo a tua vontade na vida das pessoas que estão aqui ouvindo. Senhor, nós oramos e damos a Ti toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a gratidão pela obra de amor, verdade e justiça que o Senhor fez na cruz do Calvário, e ainda mais, tudo isso para se revelar a nós, para nos se tornar conhecido na nossa vida. Ó Jesus,
Ajuda-nos a conhecer-te como tu és, com toda segurança, com toda definição. Nós oramos desta forma agradecidos, em nome de Jesus. Amém.